Cada vez é mais... Eles já falaram tudo, uma última coisa que eu falaria é a forma como você dá um retorno para as pessoas, no sentido assim, alguém te procura para pedir uma ajuda, você não precisa saber tudo, assim como a Roberta trouxe, eu falo muito para os operadores, o supervisor, a partir do momento que ele é supervisor, não é que ele precisa saber um procedimento, ter todas as respostas na ponta da língua, o que diferencia é a forma, se ele vai atrás, se ele vai correr atrás, se ele te dá um retorno, porque uma das coisas que a gente ouve muito é: eu pedi isso, não me retornou. Eu perguntei isso, falou que ia ver, mas não trouxe uma resposta. Deixa a bola pingando. Acho que deixa a bola pingando, exatamente. Então, as bolas pingando pros assim, operadores é tipo... As pessoas precisam se sentir também suportadas e que você tá ali junto com elas. Por isso que a gente falou do tempo realmente com a equipe. Se não tiver a todo momento ali com a equipe, vocês não vão conhecer o operador, o cara que tá ali com você. Tá? Então, assim, é bem importante conhecer muito cada um deles. E sim, a gente precisa, enquanto líder, entrar um pouquinho na vida de cada um deles. Não dá pra só falar, é só o profissional ali, só te vejo naquele momento e o restante acabou. Não. Nossa avaliação de feedback, né, Jean? Exatamente. Por ano. Eu sempre falo, eu escolhi ser líder, eu me sinto realmente corresponsável por cada um que tá ali, das 300 e tantas pessoas que estão ali comigo. Tá bom? Acho que a Mari tinha... Para a vida profissional, para a vida pessoal, é porque a gente acaba não se desconectando, a gente está em casa respondendo o WhatsApp. Como que hoje vocês fazem isso de maneira saudável, que não afete a família de vocês, que cobram tanto essa atenção, essa Isso representa muito. E eu sempre vou pro exemplo extremo, na época que a gente tinha o receptivo da Avianca e que meu telefone tocava 3 horas da manhã num sábado. É o exemplo extremo do extremo do extremo. E era 24 horas por 7. E aí, assim, uma hora no começo eu era mais jovem, eu ficava pensando, caramba, eu tô aqui, não quero isso pra mim. Mas daí você começa a interiorizar e fala, peraí, tudo que eu tenho de ônus, tudo que eu tenho de bônus, tudo que, quando eu coloco do lado positivo da balança, que envolve ser um gestor nesse contexto, tem de bom, o que tem de ruim. E quando eu olhava esse negócio do meu telefone tocar às 3 da manhã, tava sempre no ruim. Só que quando eu enumerava a série de outras coisas boas que tinham, essa balança a conta sempre fechou pra mim. Então, eu acho que a conta tem que fechar. E felizmente, eu acho que a gente trabalha numa empresa que propicia isso. Então, eu sou um exemplo vivo. Tipo, sei lá, Black Friday. Você me vê aqui, chegando na sexta às 7 horas da manhã, indo embora na sexta à meia-noite. No sábado eu chego às 7, vou embora às 10 e assim vai. E assim vai. Só que assim, o dia que tem um jogo do Corinthians e eu não tenho alguma reunião, eu vou negociar com o meu chefe e vou sair 5 horas da tarde se precisar. E o final de semana, se eu tenho uma entrega para fazer? Não, o final de semana retrasado eu estava entregando as avaliações de competência para RH. Eu liguei meu note às 8 da manhã e trabalhei até as 2 horas da tarde. E aquilo foi ok para mim, porque quando eu tô lá na balança, tá equilibrado. Então, eu acho que eu não tenho a menor dúvida que quanto mais a gente cresce, maior é o nosso nível de responsabilidade e mais tarefas e mais cheia é a nossa agenda, mas é sempre olhar para esse balanço e falar, a conta ainda fecha? Para mim tá sempre fechando. Então, eu acho que é muito de a gente conseguir fazer esse equilíbrio. E o que eu acho legal quando eu comparo com outras empresas do mercado é que na ClearSale tem, às vezes, o ônus. Mas sempre tem o bônus. Em outros lugares a gente só tem o ônus, né? É só o Go Horse, trabalha até 2 horas da noite, e o dia que você precisa, você tem uma possibilidade. E aqui a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Eu tenho uma consulta da minha esposa que tá grávida para ir lá no ultrassom. Pô, dependendo do dia, se eu não estiver em uma reunião, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou negociar isso, né? Então, acho que dá para equilibrar, mas sem dúvida, Mari, cada vez o desafio é maior. Minha mulher lá, quando eu tô das 8 às 2 trabalhando, ela não tá feliz, tá? Ela tá lá na minha orelha falando, É normal. Aí é equilíbrio. Eu falo, não, mas aí depois também a noite é toda sua, amor. E daí comparece ou não? Já tá com Agora sono, não pode, a placenta tá baixa, mas dita isso, depois... É importante dessa conciliação. Quando eu acho que tem momentos da vida que você faz algumas escolhas, assim como eu já tive escolhas também de ter equipes 24/7 que me demandavam todos os dias da semana, mesmo quando eu estava de férias, mas era uma escolha. E onde estava o meu objetivo. Então, eu acho que quando você tem os seus valores, as suas escolhas e onde você quer chegar, claro, isso te ajuda muito, né? Porque são momentos que você vai abrir mão de coisas, de tempos e de pessoas. Mas para ganhar outro. Para ganhar mais pra frente. Então são as direções que você segue.
O meu marido, ele é funcionário público e tem uma vida completamente diferente da minha. Então, ele emenda todos os feriados, estou com ele há 13 anos. Então, ele emenda todos os feriados do mundo, ele tem todas as emendas de final de ano. E eu sempre tive... lá, cada X anos, de 3 pode meses em tirar casa. um mês de licença não remunerada. E eu sempre trabalhei em call center e tive essas operações. Tinha São Paulo e Rio de Janeiro, 24/7. Então, muitas vezes, essas escolhas fizeram parte da nossa vida e às vezes ele ia em algum evento e eu não. Ele já foi em casamentos e eu estava implantando projetos de madrugada no sábado à noite, né? Mas essa combinação, eu acho que o que é combinado não sai caro. Então, se as suas relações estiverem bem combinadas, se esses propósitos estiverem muito estabelecidos, se você souber os próximos passos, isso ajuda muito, né? E hoje eu estou no momento, e a Clear foi uma escolha, né, para eu estar aqui. Eu tive algumas propostas quando entrei, meu time conhece um pouco dessa história, mas é porque, voltando, né, da maternidade e querendo voltar para o mercado de trabalho, as minhas entrevistas eram praticamente como eu ia trabalhar tendo um filho, né? E eu falei, cara, pra mim ia ser muito normal, não tinha tido a experiência anterior, né? Mas pra mim era muito claro que a minha dedicação ia ser tão boa quanto e eu ter que ser mais organizada ainda porque eu tinha mais um papel pra fazer. Mas em nenhum momento, e aí por isso que eu declinei as outras propostas, porque o convite era muito assim, então você tem que abrir mão da sua família em detrimento do trabalho. Mas em nenhum momento eu quero fazer essa troca na minha vida, porque eu acho que todas as coisas têm que funcionar. Então eu acredito muito, e tem uma pessoa que faz muito bem, que é o Abílio, que ele fala de certas coisas que ele equilibra na vida dele, né? Que passa entre o lado pessoal, profissional, espiritual, mas você tem que ser altamente organizado para que todas as coisas funcionem e todas têm que ter o mesmo peso, senão você vai escolher uma coisa em detrimento de outra. Então você tem que sempre fazer o seu melhor possível em cada uma dessas esferas para você não ter retrabalho, para você aproveitar melhor o seu tempo e para você não ter que abrir mão de nada. Então eu tento ir um pouco por esse caminho. E... Já aí, você vem de carro, tá aí Vai de carro embora 10 horas da noite. vai embora. Mas eu venho também, eu saio cedo de casa porque eu não quero pegar trânsito, já falei, né? Eu aproveito e faço academia aqui dentro da empresa, que tem esse benefício, e me ajuda muito. Mas o que eu penso também é que tem muitos momentos, a gente tem momentos que eu preciso mesmo me dedicar muito mais, e eu sei que é aquele momento, em detrimento de alguma situação. Às vezes, é um cliente, o Santander tá pegando, eu preciso ficar mais, preciso correr atrás de informações. Mas eu também sei, assim como o Gui, que vai ter momentos que a gente tá um pouco mais em paz e eu consigo conciliar melhor isso. Eu acho que o que a Rô falou é muito importante, tem que estar muito bem combinado e alinhado mesmo. Com você e com todo mundo ao seu redor. E com todos ao nosso redor. Não é fácil? Não. Mas eu sempre falo muito de escolhas, né? Você que convive comigo. Foi a escolha que eu fiz e o que o Gui falou, ter paixão pelo que eu faço. Então, isso é o que norteia hoje a minha vida. Paixão e propósito, né? Isso. Tipo... acho que tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Dos meus momentos de vida, você tá trabalhando, mas tá valendo a pena. Enquanto tá valendo a pena, tá ótimo. Então, essa pergunta é uma pergunta que sempre funciona, né? Tinha uma amiga que ela fazia isso pra comida. Edu, vale a pena a caloria? Senão eu nem vou comer. Não vale a pena, eu não pego. Mesma coisa, tá valendo a pena? Tem que valer a pena, tem que ter. E aí, de novo, o propósito, né? Que a gente falou tanto hoje, de ter um propósito. Quando você tem um propósito, quase sempre vale a pena. E aí a gente brincou aqui do quanto a correria para conseguir viabilizar o evento aqui, mas que tá valendo a pena. Olha que momento gostoso que a gente tem. É essa hora que é super gratificante. Né? O Perillo falava uma coisa que era um negócio assim, nunca venda uma coisa que você não pode comprar, né? Então é muito nessa linha. Ele falava isso das férias, né? Então, tipo, ele podia não tirar todos os dias de uma vez, mas ele sempre guardava porque ele falava, isso é uma coisa que eu vou levar pra vida, isso pra mim é importante. Tipo assim, não tem dinheiro que vai fazer essa conta fechar de eu ter um descanso no momento que eu queira. Então, é uma analogia, um exemplo prático de uma, né, desse encaixe, a conta tem que estar fechando, né? Enorme de características de liderança. Eles tiveram um difícil desafio, eles próprios falaram que foi difícil, de escolher 7. E aí a gente colocou esses 7 na parede e fomos organizando por blocos. Que é, Edu, isso aí? Mostra aqui. Isso aqui é uma foto do que representa o líder para este grupo. Então, para esse grupo, o líder tem 7 principais características, né, que representam o seu papel. Ele é empático, ele é confiável, ele é estratégico, ele é inspirador, ele é equilibrado, comunicativo e, não menos importante, ele é ético. Que é bem bacana. E pro Gui, muito obrigado por terem aceitado prontamente, por terem vindo, por terem se preparado com as perguntas, por terem respondido perguntas não preparadas também, que acho que esse é o desafio do líder, né? É sempre imprevisível.
E foi muito rico. Eu aprendi bastante. Espero que vocês tenham aprendido também. E que vocês voltem, né? Que a gente possa voltar esse um ano, que a gente possa voltar aqui para acompanhar a evolução deles. Valeu, gente! Obrigado!